Vá devagar e não deixe que o álcool tome conta de você para não chorar depois. Repórter Verão 2001, um serviço do PARE, Programa de Redução de Acidentes no Trânsito. Ministério dos Transportes, Governo Federal, trabalhando em todo o Brasil. A voz do Brasil, Rádio Brás. Este carnaval deverá movimentar cerca de 2 milhões de turistas estrangeiros e brasileiros. A estimativa do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur. Os lucros para o Brasil devem ultrapassar os US$500 mil. O Rio de Janeiro deverá ser o responsável pela maior parte da receita. E vamos saber agora os principais assuntos que foram destaque durante a semana na Voz do Brasil. Presidente fecha a semana exonerando ministros da Previdência e Minas e Energia. Rio de Janeiro será polo exportador de energia elétrica. Ministério da Saúde fez balanço positivo sobre o primeiro ano de venda de genéricos no país. Presidente Fernando Henrique leva projeto Alvorada para mais 2.318 municípios. E mais, foi lançado essa semana um programa que vai levar a internet para 7 milhões de alunos. Ouça agora a previsão do tempo para amanhã, sábado, em todo o país. É céu nublado com chuvas isoladas em toda a região sul. A temperatura mínima é de 14 e a máxima chega aos 32 graus. No sudeste, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. A temperatura mínima registrada foi de 14 graus e a máxima de 36 graus. No centro-oeste, muitas nuvens e chuvas isoladas em quase toda a região. Somente em Goiás o tempo fica nublado. As temperaturas estarão variando entre 17 e 34 graus. No norte, chove no Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Amapá. No Tocantins e Roraima, o tempo fica nublado. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 35 graus. E no Nordeste, céu nublado com chuvas isoladas no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia. Nas outras áreas, nebulosidade variável. Mínima 18, máxima 37 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora são 7 horas 25 minutos, pontualmente na capital do Brasil. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite e um ótimo carnaval a todos. É isso aí, boa noite para você, um bom carnaval. E lembre-se, na quarta-feira de cinzas nós estaremos de volta pontualmente às 7 horas. Até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O ministro Sidney Sanches, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje a abertura de inquérito penal contra o presidente do Vasco e deputado federal Eurico Miranda, do PPB do Rio de Janeiro. O ministro acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar a suposta prática dos crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro que teriam sido cometidos pelo parlamentar. O ministro Sidney Sanches ordenou também a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Eurico Miranda e da mulher dele, a partir de 1995, e determinou que o parlamentar seja ouvido pela Justiça norte-americana. Além destas determinações, o ministro também estabeleceu o prazo de 60 dias para a Polícia Federal realizar diligências para a tomada do depoimento do deputado Eurico Miranda. A PGR quer apurar denúncia de que Eurico Miranda teria adquirido bens no Brasil e no exterior, incompatíveis com os seus rendimentos oficiais. E o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, apresentou hoje ao Supremo denúncia contra o presidente do Vasco e deputado federal Eurico Miranda por responsabilidade pela superlotação e precário estado de conservação do estádio de São Januário. A queda de um alambrado do estádio no último dia 30 de dezembro, durante o final da Copa João Avelange, deixou 139 torcedores feridos. Geraldo Brindeiro pediu ao ministro relator, Nelson Jobim, que solicite à Câmara dos Deputados licença prévia para processar Eurico Miranda. Também foram denunciados pelo Ministério Público o então presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada, e o encarregado da manutenção do estádio, José Joaquim Cardoso Lima. No documento, o procurador-geral sustenta que houve imprudência, negligência e omissão dos dirigentes do Vasco. O plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu parte da Lei de Responsabilidade Fiscal que autorizava o Executivo a limitar os valores a serem repassados para o Legislativo, Judiciário e o Ministério Público. A decisão foi tomada pelo STF no julgamento da liminar em ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo PCdoB, PT e PSB.
Na ação, os partidos políticos sustentam que a limitação da movimentação financeira do Legislativo e do Judiciário contraria o princípio constitucional da separação dos poderes. Os demais artigos questionados pelos partidos serão examinados nas próximas sessões plenárias do Tribunal. Os ministros do STF também decidiram em plenário suspender decreto do Estado de São Paulo que desonerou do pagamento de ICMS as operações relativas a materiais e equipamentos destinados à construção, ampliação e modernização de plataformas de petróleo. A liminar foi concedida no julgamento da ação do governo de Minas Gerais contra o Estado de São Paulo. De acordo com o ministro Marco Aurélio, o decreto acabou dispondo sobre matéria reservada à lei. O ministro Celso de Mello observou que a concessão unilateral de benefício tributário de ICMS, outorgada sem convênio, fere o equilíbrio dos estados. O Ministério Público Federal denunciou ao STJ o governador do Distrito Federal, Joaquim Domingos Roriz, pela utilização de quase 36 milhões de reais destinados à educação para o pagamento de limpeza pública, despesas com pessoal e administrativas da Nova Cap, publicidade e manutenção das áreas urbanizadas. O ministro relator do caso, César Asfor Rocha, da Corte Especial, determinou a expedição de ofício para que o governador preste as informações necessárias para elucidar as acusações. Para o deputado distrital Vasni Derrouri, que apresentou as acusações ao Ministério Público, os valores desviados de sua destinação original vai acarretar prejuízos para a educação do DF se não for tomada nenhuma atitude visando sanar este equívoco. O TST determinou hoje que o pessoal da Petrobras e a subsidiária da empresa, a Transpetro, mantenham pelo menos 50% do transporte de gás e combustíveis e das operações de carga e descarga, sob pena de multa de R$100 mil. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, nos portos e na pesca, responsável pela greve no setor, acatou a determinação do presidente do TST. Em seu despacho, o ministro Almir Pazianotto observou que as atividades exercidas pela Petrobras, no caso do transporte de combustíveis, são inadiáveis para a comunidade. O ministro marcou a audiência de conciliação entre os trabalhadores e as empresas para o dia 1º de março. E o ministro João Orestes Dalazen, também do TST, concedeu hoje liminar à Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Nordeste. Com a decisão, ficam suspensas todas as decisões tomadas em ações que tramitam na 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza, inclusive a nomeação de interventor judicial até decisão final do TST. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nery da Silveira, apresentou hoje aos ministros da Corte o material informativo sobre a primeira eleição totalmente informatizada do país. O trabalho realizado pela Assessoria de Comunicação do TSE reúne informações em vídeo, texto e rádio sobre a Justiça Eleitoral relativas às eleições municipais do ano passado. Todo o material já está à disposição dos interessados no Centro de Documentação e Biblioteca do TSE. O uso da tecnologia na última eleição municipal permitiu a apuração de 99,5% dos votos dos 5.559 municípios brasileiros, menos de 24 horas depois do término da votação. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Supremo autoriza indiciamento de Eurico Miranda e Procuradoria-Geral da República denuncia presidente do Vasco por tragédia em São Januário. STJ recebe denúncia contra governador do DF. TST fixa multa se greve prejudicar abastecimento de gás e combustível. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Jader Barbalho apoia a demissão de ministros ligados a Marlúcio Pinto alerta para riscos de novos incêndios na Amazônia. O presidente do Senado, Jader Barbalho, manifestou total apoio à demissão dos ministros de Minas e Energia, Rodolfo Torinho, e da Previdência, Valdec Ornelas. Em nota oficial, o presidente Fernando Henrique Cardoso diz que a demissão foi motivada pelo silêncio dos ministros em relação às denúncias do senador Antônio Carlos Magalhães. Considerou que politicamente era inviável mantê-los. Acho que, sob o aspecto político, o presidente agiu corretamente.
E nos Estados Unidos, o senador Antônio Carlos Magalhães divulgou nota criticando a demissão dos ministros Valdec Ornelas e Rodolfo Tourinho. Ele disse que as demissões mostram que o presidente Fernando Henrique não nomeia ministros por mérito, mas sim para agradar pessoas. Antônio Carlos Magalhães também afirma que vai fazer novas denúncias contra o governo assim que retornar ao Brasil. Na nota, o senador diz ainda que o presidente Fernando Henrique Cardoso acoberta as pessoas que estão roubando dentro do governo e defende a criação de CPI para investigar a corrupção no governo. O presidente do Conselho de Ética do Senado, senador Rames Tebet, afirmou que as acusações de Antônio Carlos Magalhães, contidas na reportagem da revista Isto É, são muito graves. Se forem verdadeiras, sem entrar no mérito de que a competência para examinar alguma delas é do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. E se isso chegar ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, como presidente, eu quero afirmar que nós vamos proceder rigorosamente dentro da lei. E hoje o presidente do Senado, Jader Barbalho, mandou lacrar o painel eletrônico de votações do Senado. A decisão se deve às denúncias de que o senador Antônio Carlos Magalhães saberia como votaram os senadores na sessão secreta em que foi cassado o ex-senador Luiz Estevão. Repórter Beatriz Mendonça. O painel eletrônico ficará lacrado enquanto a denúncia de violação for investigada. Jader Barbalho determinou a abertura de inquérito para apurar o vazamento. O presidente também pediu a contratação de órgão independente que fará uma perícia para avaliar se o sistema eletrônico do plenário é vulnerável. Só o inquérito e a perícia que o Senado deve estar contratando é que explicará, em primeiro lugar, se houve esta possibilidade, se isto ocorreu. Eu não posso absolutamente fazer nenhum juízo precipitado. Eu espero a conclusão do inquérito e desta perícia. Quanto à abertura de uma CPI para investigar a questão, Jader Barbalho disse que vai aguardar uma posição dos líderes partidários. A divulgação das denúncias pela revista Isto É provocou debate sobre a validade da cassação do ex-senador Luiz Estevão. Para Jader Barbalho, antes de discutir o assunto, é preciso aguardar o resultado das investigações sobre a possibilidade de vazamento. Só poderei, emitir um juízo a esse respeito depois de verificar a consistência disso, se efetivamente isso foi possível, porque nós estamos no campo de uma leviandade, no campo, certo, de uma especulação. Jader Barbalho informou que até a conclusão da perícia e do inquérito, as votações no Senado serão feitas por meio de cédulas. O senador Roberto Requião pediu a apuração das denúncias feitas por Antônio Carlos Magalhães a procuradores do Ministério Público. Para Requião, Antônio Carlos Magalhães prestou um serviço ao país por trazer à tona um caso que já havia caído no esquecimento, o do possível envolvimento do ex-secretário da Presidência da República, Eduardo Jorge, com a obra superfaturada do Fórum Trabalhista de São Paulo. Roberto Requião disse que agora só a verdade importa. E nós só poderemos voltar a acreditar nas instituições brasileiras se a verdade for restabelecida. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. É uma máxima bíblica, não é minha. Em instantes, Marluce Pinto pede medidas para evitar novos incêndios na Amazônia. Você pode sintonizar a rádio e a TV Senado ao vivo, também na internet. Anote o endereço www.senado.gov.br. Rádio e TV Senado na internet www.senado.gov.br. O projeto que fixa novos prazos de filiação partidária para candidatos a cargos eletivos será votado logo após o Carnaval. A votação foi marcada pelo presidente do Senado, Jader Barbalho. Esse projeto aumenta de 2 para 4 anos o tempo exigido para que o eleitor esteja filiado ao partido político pelo qual quer se eleger. O senador Edson Lobão registrou o balanço positivo da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, nos primeiros 3 anos de existência. Ele disse que no ano passado, 94,5% das residências brasileiras já estavam servidas com energia elétrica. O senador Nabor Júnior criticou a intenção do governador do Acre, Jorge Viana, de incorporar 8 municípios do Amazonas ao estado. O senador lembrou que a Constituição prevê um plebiscito junto às populações do Acre e do Amazonas antes de qualquer decisão. Segundo Nabor Júnior, só o plebiscito evitará problemas. Caso contrário, advertiu. Vai provocar, indiscutivelmente, uma disputa
um litígio entre o estado do Acre e o estado do Amazonas. O senador Mozarildo Cavalcante elogiou o programa do Ministério da Saúde, que vai contratar médicos para trabalhar no interior do país. O senador alega que a população de várias cidades sofre com a falta de médicos e que esse problema só vai se acabar quando mais médicos forem trabalhar no interior do país. O médico, mesmo formado na Amazônia, na maioria das vezes, ele sai de lá para servir nos grandes centros, seja em busca de melhor oportunidade de aperfeiçoamento, seja em busca de melhores remuneração. A senadora Marluce Pinto alertou para o risco de novos e graves incêndios na floresta amazônica. Ela informou que foram constatados mais de 100 focos de incêndio em Roraima, que já destruíram parte da fauna e da flora daquela região. O jornal Estado de São Paulo afirma que o IBAMA, a qualquer momento, poderá acionar o Exército, o INCRA, a FUNAI e o governo estadual para ajudar no combate aos focos de incêndios que já preocupam e que tendem a proliferar em virtude dos ventos que, nesta época, excedem os 40 km por hora. Jornal do Senado. Redação e edição Lúcio Omar Rodrigues, Ana Luzia Silveira e Isa Barreto. Trabalhos técnicos Aguinaldo Escárdua, Carlos Quezado, Wellington Araújo e Cristiane Melo. A apresentação Ana Lude Matos, Osório Enquises e João Marques. Produção Rádio Senado. Direção Silvio Auagem. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom carnaval. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Segurança Pública em debate na Câmara. Lincoln Portela, do PSL Mineiro, alertou para a necessidade de se fazer um mutirão contra a violência. A capacidade de organização do governo está muito aquém da dos criminosos, que chegam a oferecer cestas básicas, segurança e saúde para os seus contribuintes, advertiu Lincoln Portela. Paulo Mourão, do PSDB de Tocantins, lamentou a situação de falência em que se encontra a segurança pública, revelada pela rebelião em vários presídios de São Paulo no último domingo. Paulo Mourão afirmou que a única forma de garantir a segurança da população é revitalizar e reorganizar o sistema penitenciário para que não ocorram novas rebeliões. Cabo Júlio, do PL Mineiro, criticou os que responsabilizam a polícia pelas mortes ocorridas nos presídios brasileiros. Há uma inversão de valores que consiste em fazer dos prisioneiros vítimas e dos policiais algozes, afirmou Cabo Júlio, ao defender o modelo de ressocialização para o sistema prisional. Por sua vez, Agnello Queiroz, do PCdoB do Distrito Federal, atribui a situação de calamidade do sistema carcerário ao governo, que não liberou os 214 milhões de reais do fundo penitenciário. Os recursos do fundo provêm do pagamento de custas judiciais e de loteria esportiva. E mesmo assim o Executivo Federal insiste em retê-los, denunciou Agnello Queiroz. João Mendes, do PMDB, afirmou que o governo não pode assistir ao aumento da violência no país, em particular em São Paulo e no Rio de Janeiro, que receberam a classificação 5, em uma escala que varia de 1 a 7 em relação à ameaça de crimes. João Mendes defendeu investimentos para a organização das polícias civil, militar e federal e o combate direto ao narcotráfico que procura intimidar o poder público. Wilson Santos, do PMDB do Mato Grosso, afirmou que as rebeliões são comuns nas penitenciárias em todo o país, o que demonstra a falência do sistema prisional, que não permite a recuperação e reintegração dos presos à sociedade. Wilson Santos defendeu o projeto de sua autoria que prevê que todas as prisões construídas a partir do próximo ano tenham caráter produtivo, permitindo que os detentos trabalhem, se profissionalizem e ajudem no sustento de suas famílias. Marçal Filho, do PMDB, elogiou a operação conjunta da Polícia Federal Brasileira com a Polícia Nacional do Paraguai na região de fronteira entre os dois países, no Mato Grosso do Sul. A operação prossegue neste final de semana, salientou Marçal Filho, mas já foi responsável pela prisão de traficantes e a apreensão de aviões utilizados pelo narcotráfico. Marcos Vicente, do PSDB, comunicou que o governador do Espírito Santo, José Inácio Ferreira, esteve esta semana com o ministro da Justiça, José Gregori, pedindo providência
providências em relação ao sistema penitenciário capixaba. Marcos Vicente elogiou o espírito público do ministro José Gregori, que determinou a construção de mais uma unidade penal no Espírito Santo, com vagas para 400 detentos. Nelson Pellegrino, do PT, apelou ao ministro da Justiça para que solicite junto à Secretaria de Segurança Pública da Bahia informações sobre as providências que estão sendo tomadas em relação aos grupos de extermínio em Salvador. Somente nos últimos 15 dias, 10 pessoas foram assassinadas por grupos de extermínio na capital, sem que qualquer providência tenha sido tomada pela Secretaria, denunciou Pellegrino. Já o deputado Fernando Coruja, do PDT, registrou que no último ano houve aumento de 256% no número de mortes por acidente de trabalho em Santa Catarina, que passou de 46 para 164 óbitos. O poder público é responsável pelo aumento dos acidentes devido à falta de fiscalização e de políticas de prevenção, disse Fernando Coruja, ressaltando ainda a importância das empresas oferecerem boas condições de trabalho aos seus funcionários. Jorge Alberto, do PMDB, elogiou a Secretaria de Turismo de Sergipe pela organização do Pré-Caju, carnaval fora de época que foi realizado entre os dias 8 e 11 de fevereiro. Entretanto, Jorge Alberto criticou a violência dos policiais e dos seguranças dos blocos, que demonstraram despreparo para lidar com o público, necessitando de treinamento adequado para atuar em grandes eventos. Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, afirmou que o Congresso Nacional deve participar das investigações de irregularidades na aplicação dos recursos da Sudã. A Amazônia, disse Confúcio Moura, não pode prescindir de um instrumento de desenvolvimento como o Sudã, nem pode ficar alheia aos desmandos e à falta de respeito com o bem público. Deputado elogia a decisão do STF sobre fundos de pensão. José Antônio Almeida, do PSB do Maranhão, registrou a decisão do Supremo Tribunal Federal referente à ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PSB contra o decreto que aumenta a idade mínima para ingresso nos planos de previdência privada. O Supremo decidiu que a alteração de idade só é válida para a contratação feita a partir do dia 8 de janeiro deste ano, não alcançando os planos vigentes e nem os anteriores, esclareceu José Antônio Almeida. Também Maria do Carmo Lara, do PT Mineiro, repudiou o decreto do governo que alterou a idade mínima para a concessão de aposentadoria dos fundos de pensão. Os fundos de pensão estão em dificuldade devido à administração irresponsável de pessoas indicadas pelo próprio governo, afirmou Maria do Carmo, ressaltando que os trabalhadores devem lutar por seus direitos. Paulo Paim, do PT Gaúcho, criticou as propostas apresentadas pelo governo aos representantes das centrais sindicais para a reposição das perdas do FGTS. De acordo com Paim, além de não cumprir decisão do Supremo Tribunal, agora o governo quer confiscar o dinheiro arrecadado com as multas de 40% do trabalhador dispensado sem justa causa, para fazer caixa e pagar a reposição das perdas. Wellington Dias, do PT do Piauí, denunciou a desvalorização dos servidores públicos e o achatamento de seus salários, acusando o governo de tratar a categoria com desprezo e arrogância. Os servidores públicos estão há 7 anos sem reajuste, apesar da inflação acumulada no período ser superior a 87%, ressaltou Wellington Dias, destacando que a Central Única dos Trabalhadores já lançou a campanha salarial da categoria esse ano. Eurípides Miranda, do PDT de Rondônia, solidarizou-se aos servidores públicos federais que estão há mais de 6 anos sem reajuste salarial e sofrem com a desvalorização profissional. O executivo vem promovendo o lento desmonte do serviço público, acusou Eurípides Miranda, lamentando que os governos estaduais venham seguindo a mesma política perversa. Mauro Benevides, do PMDB cearense, solicitou ao presidente da República que conceda a gratificação de operações especiais aos policiais rodoviários federais. Benevides destacou que agora é um incentivo para os policiais rodoviários que têm em suas mãos a difícil tarefa de controlar as estradas e zelar pela diminuição dos acidentes de trânsito. O doutor Rosinha, do PT do Paraná, integra a CPI da CBF Nike e considera os relatos dos jogadores de futebol como uma demonstração de que eles são tratados como objetos. Doutor Rosinha acredita que manter a lei do passe é quase um retorno à escravidão, na qual o jogador não é senhor de seu destino para que o clube possa maximizar o lucro.
deputado quer definir modelo energético para a Amazônia. Paulo Rocha, do PT paraense, afirmou que antes do governo privatizar a Eletronorte, deve definir qual será o modelo energético para a Amazônia, levando em consideração a necessidade de desenvolvimento sustentável da região. Paulo Rocha alertou que o setor privado não vai mostrar interesse em investir nas áreas de baixa densidade demográfica, o que vai trazer enormes prejuízos à economia regional. Werner Vanderer, do PFL do Paraná, cumprimentou a diretoria da Petrobras pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e que culminou em um lucro de 10 bilhões e 153 milhões de reais no ano passado. O lucro obtido em 2000 coloca a Petrobras no 6º lugar entre as maiores empresas petrolíferas do mundo, acrescentou Werner Vanderer. Márcio Bittar, do PPS do Acre, defendeu a universalização do acesso ao Sistema Integrado de Fiscalização do Governo Federal, um programa de computador de fácil utilização que traz detalhadamente os gastos do governo. Atualmente, explicou Márcio Bittar, o sistema está disponível apenas para os parlamentares, sendo que os cidadãos são os maiores interessados em saber o que o governo faz com o dinheiro arrecadado em impostos. Antônio Carlos Conder Reis, do PFL, criticou o decreto que determinou o contingenciamento de recursos das emendas parlamentares, reclamando que os cortes são promovidos sem consulta ao Legislativo. Conder Reis lamentou, por exemplo, que o programa Corredor do Mercosul tenha sido incluído entre as ações estratégicas de Santa Catarina, mas apenas o Porto do Rio Grande recebeu recursos. Ardon Bezerra, do PSDB cearense, defendeu o projeto de sua autoria que permite que o governo repasse recursos para os estados e municípios, mesmo durante o período eleitoral. Com a realização de eleições a cada 2 anos, os atrasos nos repasses são constantes, destacou Ardon Bezerra, lembrando que essas verbas já foram aprovadas anteriormente, não privilegiando qualquer partido. Ayrton Dipp, do PDT Gaúcho, destacou que a Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rural, COPREL, inaugurou recentemente a usina do Cotovelo do Jacuí, que vai beneficiar 7 mil famílias em 13 cidades. Ayrton Dipp assinalou ainda a participação da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Angrighi, na jornada itinerante fluvial do Juizado Especial Civil do Amapá, onde atendeu comunidades ao longo do Rio Amazonas. O Biratã Aguiar, do PSDB, enumerou diversas obras e programas sociais implantados pelo governo cearense que completam um ciclo de crescimento econômico do Estado. De acordo com o Biratã Aguiar, enquanto o crescimento brasileiro foi de 3,9%, o Ceará apresentou a taxa de 5,34%, porque está sendo bem administrado pelo governador Tasso Gereissati. Átila Lins, do PFL amazonense, elogiou a aprovação pela Câmara do projeto que amplia o prazo de aplicação do coeficiente redutor de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Segundo Átila Lins, a partir da prorrogação até 2008, os municípios terão que se adaptar à nova realidade para o recebimento do FPM. Augusto Nardes, do PPB, registrou os problemas enfrentados pelos produtores gaúchos de arroz em Alegreto e que sofrem com os baixos preços e dificuldades na estocagem do produto. Augusto Nardes acrescentou que os produtores estão sendo prejudicados com a entrada de arroz argentino e uruguaio e defendeu a criação de um fundo de compensação para reparar as perdas dos produtores. Newton Capixaba, do PTB de Rondônia, informou que a safra de café 2001-2002 deverá ter uma queda de até 23% devido às geadas e às poucas chuvas. Newton Capixaba afirmou ainda que, apesar dos baixos preços da saca do café, os produtores não podem deixar de lado a manutenção dos seus cafezais, pois sem cuidado as plantações não poderão atingir todo o seu potencial produtivo. Orlando Desconce, do PT Gaúcho, conclamou os partidos de sustentação do governo para refletirem sobre os efeitos da política neoliberal adotada pelo Palácio do Planalto. Desconce ainda citou matéria do jornal Zero Hora, que aponta a redução do produto interno bruto, o aumento dos delitos policiais e do desemprego na Argentina, gerados pelo neoliberalismo, afirmando que no Brasil o sistema também penaliza os trabalhadores e beneficia as elites. Genérico reduz valor de tratamento médico. Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, alertou que muitos pacientes pobres abandonam o tratamento médico devido à impossibilidade de comprar remédios. Confúcio Moura, entretanto,
elogiou a atuação do ministro da Saúde, José Serra, em relação aos medicamentos genéricos e defendeu a colocação dos produtos em todas as farmácias e uma divulgação mais ampla junto à população e à classe médica. Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, elogiou a parceria entre o Exército e a Fundação Oswaldo Cruz, na região amazônica, na luta contra doenças ainda pouco conhecidas. Chico Rodrigues ressalta que o avanço da civilização sobre as áreas da mata ainda inexploradas abre a possibilidade de contato do ser humano com vários tipos de enfermidades desconhecidas. Alex Canziani, do PSDB, registrou o lançamento esta semana no Paraná do projeto Conhecer, que visa estimular a assiduidade e a dedicação aos estudos. O projeto, disse Canziani, consiste em sortear no final do ano uma viagem a Foz do Iguaçu para os alunos que obtiverem mais de 85% de frequência e média de notas acima de 6,5. Euler Ribeiro, do PFL, sugeriu ao governador Amazonino Mendes que dê o nome de Samuel Benquimol à nova universidade pública